Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Existem momentos de estarmos quietos e sossegarmos. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E quando conseguimos nos aquietar, quando nós conseguimos descansar, nós vemos o agir de Deus a nosso favor. Vamos ao nosso tema. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso texto base está no Salmo 46, verso 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietar é acalmar, é sossegar, é conter, é moderar, é pacientar, é abrandar. Esta é a definição da palavra aquietar no nosso dicionário. Já no hebraico significa relaxar, sossegar, se retirar, parar de lutar, descansar. Eu achei muito tremendo essa definição do hebraico, porque nos mostra que tem momentos que nós temos que relaxar, tem momento que nós temos que descansar, tem momentos que nós temos de parar de lutar com as nossas forças e deixarmos o Senhor agir. Segundo os estudiosos, o salmista ele estava vivendo um momento de guerra e nesta guerra, a Síria estava afrontando Israel. A Síria tinha um exército muito poderoso e estavam amedrontando o povo de Judá e o rei Ezequias. Mas Deus, ele nos mostra através da sua palavra que devemos, independente de qualquer circunstância, devemos depender dele, devemos aprender a confiar nele, a descansar nele, porque somente assim nós vamos desfrutar do ser dirigido por ele. Como disse o próprio rei Salomão em Provérbios capítulo 16, verso 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós precisamos depender do Senhor para o Senhor dirigir os nossos passos. O Salmo 37, verso 23 diz assim: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. E como é bom fazermos as coisas que agradam ao Senhor, como é bom nos colocarmos na dependência de Deus, porque Deus cuida de nós. Deus ele é soberano, Deus ele está no controle de todas as situações, conforme a gente vê em Isaías 46, verso 10, desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. O ser humano, ele gosta de estar no controle de todas as coisas, é por isso que ele se angustia. O fato dele achar que ele está no controle faz ele se sentir mais seguro, mas a Bíblia mostra que isto é ilusão, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. A nossa segurança, ela não está em nós, ela não está no que nós possuímos. A nossa segurança tem que estar no Senhor, como Davi fala no Salmo 9, verso 9. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia, e nós temos esse abrigo seguro para nós. Mas há momentos que nós precisamos nos aquietar, nós precisamos sossegar, nós precisamos deixar o Senhor cuidar de nós. No Salmo 145, verso 20, o salmista fala: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Nós temos isso conosco, nós amamos o Senhor, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. No Salmo 37, 28, Davi fala: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis.
estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Olha que palavra tremenda que Davi traz, quando ele fala estes serão resguardados para todo sempre. Davi está falando, este é guardado com cuidado pelo Senhor, este é defendido pelo Senhor, é abrigado no Senhor. E nós vemos no nosso versículo chave que nós precisamos descansar no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da providência. Jó fala no capítulo 10, verso 12, deste-me vida e foste bondoso para comigo e na tua providência cuidaste do meu espírito. É importante nós colocarmos na nossa mente que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é o nosso Deus provedor, que Ele é bondoso. Aí a gente vê Paulo falando em Filipenses capítulo 4, verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós sabemos que a providência ela vem de Deus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. Nós sabemos que Deus ele supre as nossas necessidades, porque Ele é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. E olha, Deus é generoso. A providência de Deus, ela vem na hora exata. Eu vou dar um exemplo para você. Abraão, ele estava subindo o monte com o filho dele para sacrificar Isaque. Quando Isaque vira para o pai e fala assim: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Olha como Abraão demonstrou a fé dele. Olha o que ele disse para Isaque. Gênesis capítulo 22, verso 8. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Olha que fé evidenciada nesta conversa de Abraão com Isaque. Assegurou-lhe Abraão. Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos estar descansando, confiando, nós precisamos deixar Deus agir, nós precisamos aquietar a nossa alma, pois o nosso Deus, Ele não nos deixa só, é Ele que promete estar conosco. Isaías no capítulo 41, versículo 17, a parte B, fala assim: eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Nós, seres humanos, nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas o Senhor, Ele é aquele onipresente, Ele está presente em todos os lugares. O Senhor envia anjos para estar conosco, o Senhor não nos deixa só. No Salmo número 16, verso 9, diz: esta é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo eu exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte. Olha a confiança de Davi, olha o que o rei Davi disse. Olha porque que eu exulto de prazer, porque tu não me abandonarás. Deus está conosco, Deus está conosco todos os momentos. E outra coisa, eu preciso aquietar a minha alma, sabe por quê? Porque é Deus que peleja por mim, é Deus que peleja por você, assim como Deus pelejou por Israel. Deuteronômio no capítulo 3, verso 22 diz: portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Yahvé, o Senhor vosso Deus. Mas é muito mais fácil o ser humano alimentar o medo do que alimentar a fé. E aí a gente entende que Deus, Ele nos chama a atenção para dependermos dEle, para descansarmos nele, para pararmos de lutar do nosso jeito. Nós temos que estar dependendo do Senhor
todos os momentos, porque havia um profeta chamado Jaaziel, e Jaaziel chegou para o rei Josafá e falou para o rei Josafá não ter medo, segundo Crônicas capítulo 20, verso 15, e falou o profeta: prestai atenção, todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto esta luta não é vossa, mas de Deus. Aí o que nós fazemos? Nós olhamos para a luta, nós olhamos para a dificuldade que estamos passando no momento, ao invés do nosso foco estar no Senhor, aí nós nos assustamos, aí nós nos amedrontamos, mas não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós aprendamos a confiar, a descansar e olha, a relaxar, no sentido de ficar tranquilo, no sentido de saber que Deus peleja por nós. E precisamos aquietar a nossa alma também, entendendo que não estamos só, mas que o Senhor, Ele nos dá a vitória. É o Senhor que vai à nossa frente. Deus falou para o rei Davi aquietar, porque era o Senhor que iria pelejar por eles. Segundo Samuel capítulo 5, verso 24 e 25, quando ouvires um ruído de passos sobre as amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus. A derrota dos filisteus só aconteceu porque Davi obedeceu ao que o Senhor havia ordenado. É muito bom quando a gente olha e a gente vê que nós temos no Senhor o nosso escudo, é o Senhor que está na nossa frente, Ele é o nosso escudo, como Davi fala no Salmo 28, verso 6 e verso 7, bendito seja o Senhor. Glória a Deus, pois atendeu as minhas petições. Deus nos ouve. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu louvarei. Será que podemos falar como Davi no momento de muita angústia? Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor que atende às nossas orações. Será que eu posso falar como o rei Davi, falar que o Senhor é a minha força e que o Senhor é o meu protetor, porque Ele é o meu escudo? Mas olha, Davi, ele traz o segredo, ele fala que ele confiou no Senhor e por ele ter confiado no Senhor, ele recebeu o favor do Senhor. Por ele ter confiado no Senhor, ao invés dele ficar angustiado, ele ficou alegre, ele louvou ao Senhor, ele cantou ao Senhor. Muitas vezes nós precisamos estar falando para a nossa alma, para ela se aquietar. Nós não podemos deixar ela ficar angustiada, ficar agitada. O próprio Jesus fala em João capítulo 14, verso 1, não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Você vê que Jesus está falando que é nós que não podemos permitir que o nosso coração se preocupe. Tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que é para nós fazermos. E não permitir o coração se preocupar, isso é para nós fazermos. Por isso que Jesus fala, creia em Deus, mas creia também em mim. E como é lindo quando no Salmo 42, verso 5, Davi chama a alma dele à responsabilidade de descansar no Senhor. Porque estás assim tão abatido, ó minha alma? Porque te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Nós estamos num mundo agitado, nós estamos vivendo numa sociedade que nos impõe que tudo que nós queremos nós temos que conseguir, mas não é assim que a
Bíblia nos ensina, nós precisamos, toda vez que as coisas não estão correndo do jeito que nós queríamos, colocar a nossa alma para descansar no Senhor, colocar a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso. E no nosso versículo base fala que nós devemos nos aquietar, porque assim nós saberemos quem é o nosso Deus. Ele é o Senhor e nós somos servos, nós precisamos confiar no nosso Deus, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Deus, ele se revelou assim como todo-poderoso para o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 32, verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Tudo para o Senhor é possível, nós precisamos confiar no Senhor. O próprio anjo Gabriel falou para Maria, quando anunciou que de Maria nasceria o nosso Salvador. O próprio anjo Gabriel falou para Maria que para Deus não existe nada impossível. Lucas no capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Eu preciso aprender a confiar no Senhor, mesmo que eu não esteja vendo nada acontecer. Eu preciso aprender a descansar no Senhor, porque o Senhor é aquele que é fiel, é o Senhor que cumpre as palavras que saem da boca dele. E o próprio Jesus falou que Deus não é Deus que não consiga fazer algo. O próprio Jesus falou que para Deus não há impossível, conforme a gente vê em Mateus 19, verso 26. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu preciso olhar para a declaração que o rei Nabucodonosor fez, reconhecendo que Deus é poderoso, reconhecendo que Deus é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Daniel capítulo 4, verso 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te por que ages assim. Olha como Nabucodonosor, ele conclui quem é o nosso Deus. É aquele que dá ordem a todas as coisas, é aquele que age, é aquele que pode fazer todas as coisas e que ninguém pode se opor ante a vontade do nosso Deus. É nós que somos pessoas que queremos as coisas no nosso tempo, que queremos as coisas do nosso jeito e achamos que se não acontecer naquele momento, nós não vamos suportar. Mas Deus, é Deus que no versículo base fala que é Ele que será exaltado, é Ele que será exaltado em todas as situações da nossa vida. 1 Crônicas capítulo 29, verso 12. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Como nós precisamos colocar isso no nosso coração. Nós precisamos, assim como o rei Ezequias, acalmar o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos agitados, nós estamos inquietos e não estamos agradando a Deus. O rei Ezequias, ele derrotou os inimigos dele, porque ele conseguiu entender que Deus é todo poderoso. Segundo Crônicas capítulo 32, verso 20 a 22, que diz: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra. Olha para você ver que tremendo. Os capitães no arraial do rei da Síria foram destruídos, e aquele que se levantava contra o rei Ezequias, envergonhado,
envergonhado, voltou à sua terra. E o versículo fala assim: e entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. É Deus que foi exaltado, e é Deus que é exaltado quando nós temos vitória. É por isso que nós precisamos aquietar o nosso coração. Jó, ele aquietou o coração dele quando ele reconheceu que Deus pode fazer todas as coisas. E quando ele reconhece quem realmente é Deus, Deus mudou a história da vida dele. Jó capítulo 42, verso 2. Sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Quando Jó reconhece que Deus pode todas as coisas, Jó acalmou o coração dele e Jó se aquietou e Deus agiu a favor de Jó. Nós vemos no versículo base que o Senhor, ele nos chama, ele nos convida para deixarmos todas as coisas nas mãos dele e para que venhamos descansar, aquietar, aguardar o agir de Deus, porque é Deus que age a favor do povo dele. Eu quero concluir trazendo à sua memória o agir de Deus com o povo de Israel. Eles estavam vendo que os egípcios estavam se aproximando e o medo se apoderou deles, mas Moisés encorajou o povo e Moisés mandou o povo aquietar, mandou o povo acalmar, porque Deus é Deus. Êxodo capítulo 14, verso 13 e verso 14. Para nós concluirmos, então Moisés encorajou seu povo dizendo: não temais, permaneceis firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais os tornareis a ver, e Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai, calados. É isso que o Senhor manda dizer. Você precisa se acalmar, você precisa se aquietar, você precisa confiar que o Todo-Poderoso, ele tem poder para mudar a tua história, ele tem poder para mudar esta situação. Ele ama você e ele trabalha a seu favor, mas você pode confiar? Você pode crer, você pode descansar naquele que fez a promessa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Castelo Forte, que é o Salmo 46. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.